Cientistas acham que pode haver uma cebola gigante dando um rolê por aí no espaço. Não é uma cebola de verdade, mas é algo ainda mais maluco. São estrelas empilhadas uma dentro das outras, camada sobre camada. Esses objetos fascinantes, chamados gravistars, podem até ser primos dos buracos negros. Mas o mais importante é que eles podem guardar a chave para entender alguns dos maiores mistérios do universo, como a energia escura e até outras dimensões. Vamos começar pela gravidade. Há mais de um século, Albert Einstein nos ajudou a entender como a gravidade funciona. Acontece que não é só algo que puxa as coisas na Terra e faz maçãs caírem na cabeça do Newton. É muito mais insano. Tem a ver com distorcer o próprio tecido da existência. Vamos supor que você joga uma bola pesada, tipo uma bola de boliche, bem no meio da sua cama. O que acontece com o lençol? Ele afunda, não é? Ele estica e cede ao redor da bola. Agora, se você rolar uma bola menor, tipo uma bolinha de gude pela cama, ela não vai mais em linha reta. Em vez disso, ela circunda a bola pesada, rolando para perto como se fosse atraída por ela. Isso é gravidade, mas em vez de lençóis, estamos falando do tecido do espaço e do tempo, ou espaço-tempo para simplificar. Objetos pesados como planetas e estrelas criam depressões no espaço-tempo, e luas, planetas ou até mesmo a luz se movem seguindo essas depressões. A gravidade é a curva que mostra para eles por onde ir. Nesse caso, dá para imaginar que buracos negros são como as bolas pesadas definitivas. Na verdade, as mais pesadas de todas. A gravidade é tão forte que encolhe eles, deixando-os cada vez menores. Tão pequenos que caberiam uma palma da sua mão, com a massa de vários sóis. Alguns deles são como segurar mais de 40 bilhões de massas solares na palma da mão. É absurdo, mas eles basicamente criam um buraco sem fundo no espaço-tempo com uma gravidade insana. A área ao redor deles, chamada de horizonte de eventos, é a coisa mais assustadora que existe. É um ponto sem volta. Uma vez que algo chega lá, nunca mais consegue escapar de ser engolido. Quando algo ultrapassa o horizonte de eventos, não consegue mais sair, nem mesmo a luz. Por isso eles parecem, bem, buracos negros. Os gravastars, eles são algo muito mais estranho. Assim como os buracos negros, eles provavelmente são muito compactos. Mas em vez de serem pequenos poços de gravidade infinita, eles podem ter algo insano em seu núcleo. Energia escura. Esse é um dos maiores mistérios do universo. Energia escura é essa coisa invisível e misteriosa que parece estar empurrando o universo para longe, cada vez mais rápido. É como o oposto total da gravidade. Enquanto a gravidade tenta juntar as coisas para desacelerar a expansão do universo, a energia escura faz de tudo para deixar nosso mundo ainda maior. Felizmente, a energia escura tem vencido até agora. Caso contrário, todos nós estaríamos em um poço profundo. Mas se conseguimos explicar a gravidade com bolas, então o que é exatamente a energia escura? Uma força, um campo de energia. Outra coisa, não fazemos ideia. Os cientistas já viram seus efeitos. Eles sabem que está incrivelmente espalhada por toda parte, mas não conseguem ver o que essa coisa realmente é. Mas se ela estiver presa dentro dos gravistars, talvez a gente finalmente descubra a verdade. Esse nome significa estrelas de condensado gravitacional. Os gravistars foram idealizados por dois professores de física, Paolo Mazur e Emil Motola, em 2006. Eles tentaram pensar: o que mais, além de buracos negros, poderia acontecer quando uma estrela massiva colapsa sobre si mesma? Foi assim que eles criaram essa alternativa. Pense da seguinte forma: a gravidade puxa tudo para dentro, fazendo com que objetos super pesados como as estrelas encolham de tamanho. Quanto mais a estrela encolhe, mais densa ela fica, e sua gravidade se torna mais forte. Depois de certo ponto, ela pode ultrapassar um limite crítico e se tornar um buraco negro. Mas e se houvesse energia escura dentro dela para contrariar isso? No núcleo de um gravistar, poderia haver uma região preenchida com falso vácuo ou energia escura. Essa energia empurra para fora, contra a gravidade, como se a força imparável encontrasse um objeto inamovível. Por causa disso, o núcleo da estrela não colapsa em um buraco negro. Parece meio maluco. A gente nem sabe o que é energia escura, então como ela poderia preencher alguma coisa?
Mas, felizmente, mesmo que os cientistas não consigam explicar totalmente a energia escura, eles ainda têm modelos matemáticos sólidos para verificar como ela funciona no nosso universo. Ou eles decidiram testar essa teoria. É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. A nova teoria diz que os gravistars podem não ser objetos solitários e simples. Em vez disso, eles poderiam estar empilhados, um dentro do outro. Cada um é como uma camada, com sua própria bolha de energia escura dentro, cercada por uma fina tele de matéria. A camada mais externa abrigaria um gravistar menor dentro dela. E esse poderia conter um ainda menor, e assim por diante. É como uma série de balões, um dentro do outro. A pressão do ar em cada um deles é estável, distribuída de forma uniforme. Graças a isso, nenhum deles esvazia. Eles coexistem sem que um estoure ou colapse os outros. No caso dos gravistars, o ar é a energia escura e a borracha é a casca de matéria que a envolve. Parece loucura, mas na verdade isso torna toda essa ideia mais realista. Um único gravistar pode ter uma casca de matéria muito fina, mas quanto mais grossa ela for, maior a probabilidade de existir de forma estável. E, finalmente, a parte mais legal sobre eles é que podem explicar um dos maiores mistérios do nosso mundo, como os universos nascem. Quando uma estrela colapsa e se transforma em um gravistar, a matéria poderia teoricamente implodir pelo centro e criar uma nova dimensão. Isso conectaria esses objetos ao próprio Big Bang. Alguns cientistas até especulam que a energia escura poderia ser a energia trocada entre o nosso universo e um universo filho criado a partir de um gravistar. Claro, tudo isso são apenas especulações por enquanto, mas onde estão todos esses gravistars? E como a gente testa isso? Bem, os físicos também não têm certeza. Eles são mais uma hipótese do tipo "e se" do que um objeto real que foi descoberto. Aqueles dois professores só tentaram imaginar o que aconteceria se a gravidade e a energia escura trabalhassem juntas desse jeito. Por enquanto, o LIGO, um grande observatório que detecta ondulações no espaço-tempo, ainda não encontrou evidências claras de gravistars. Outro problema é que os gravistars só seriam estáveis em casos específicos. Por exemplo, se eles girarem rápido demais ou se a casca deles for muito grossa, podem começar a oscilar ou até se despedaçar com o tempo. Embora isso possa, na verdade, levar bilhões de anos. Além disso, mesmo que a gente não os veja agora, lembre-se de que foi exatamente isso que aconteceu com os próprios buracos negros. Quando Einstein publicou sua teoria revolucionária da relatividade geral, outro cientista, Karl Schwarzschild, pegou suas equações e encontrou uma solução para elas. E foi aí que ele percebeu que, se a gravidade se tornasse incrivelmente forte, a luz não conseguiria escapar, e isso poderia criar uma espécie de buraco no espaço. O próprio Einstein achava que isso parecia estranho demais para ser verdade. Levou muitos anos para confirmarmos a existência dos buracos negros, e só conseguimos tirar uma foto de um deles há poucos anos. Você deve se lembrar daquela foto borrada que viralizou na internet, né? Era Sagitário A, um buraco negro supermassivo e incrível no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Por isso, os cientistas levam os gravistars tão a sério. E como toda a matemática fazia sentido, isso significa que esses objetos são realmente possíveis na vida real. Agora só precisamos ver se eles estão por aí em algum lugar. O interessante é que eles provavelmente pareceriam buracos negros comuns. Eles poderiam emitir radiação de alta energia enquanto consomem matéria. Eles talvez até produzam algo chamado radiação de Hawking, um tipo de energia que escapa dos buracos negros. Ou seja, seria praticamente impossível notar a diferença. Mas os gravistars têm um truque na manga. Se a casca deles for transparente à luz, eles podem curvar a luz de um jeito um pouco diferente dos buracos negros. Então, talvez, se analisarem como a luz é curvada ao redor do objeto misterioso, possam perceber a diferença. E mesmo que acabe se provando que gravistars não existem na nossa realidade, eles ainda foram valiosos para a ciência. Eles ainda nos ensinaram mais sobre gravidade, buracos negros e os limites da relatividade. Buracos negros, um enigma que tem intrigado os cientistas e cativado nossa imaginação há décadas. Mas o que se esconde dentro de um buraco negro? É um vazio? Um poço sem fundo? Um universo paralelo? Ainda não sabemos com certeza, mas os cientistas podem ter algumas ideias. Então, vamos ouvi-los.
Imagine o seguinte: na vastidão do espaço, há uma estrela supermaciça, brilhando como um diamante. Mas como todas as coisas boas, a festa dessa estrela não pode durar para sempre. Eventualmente, ela fica sem combustível e se apaga com um estrondo. Literalmente, a estrela entra em colapso sob sua própria gravidade, criando uma implosão. Agora, esse colapso é tão intenso que cria um buraco sem fundo no espaço, como um sumidouro. E isso é o que chamamos de buraco negro, a zona de não escape definitiva, sugando tudo em sua vizinhança, inclusive a luz. Imagine-se se aproximando de um buraco negro. O buraco negro em si não emite nenhuma luz, mas você pode notar uma deslumbrante exibição de fogos de artifício cósmicos ao seu redor. O disco de acreção é como um carrossel celestial de gás e poeira, girando em uma dança hipnotizante ao redor do buraco negro. As incríveis forças gravitacionais puxam todo esse material de seus arredores, criando essa fornalha celestial. É claro que é muito improvável que você tenha sobrevivido nesse lugar. As temperaturas aqui chegam a milhões de graus. Além disso, há constantemente raios-x deslumbrantes e radiação de alta energia que podem ser detectados por telescópios na Terra. Mas vamos imaginar que você tenha sobrevivido de alguma forma. À medida que se aproxima, você percebe um limite misterioso se aproximando. O horizonte de eventos é um ponto sem retorno, além do qual as leis da física parecem não funcionar. Agora você está preso em um engarrafamento espacial, e por mais que pise fundo no acelerador, não vai a lugar nenhum. Quando você ultrapassa esse limite, nem mesmo a luz consegue escapar. E agora, você inevitavelmente cai em um buraco negro. O que você vê ao seu redor? De acordo com o gênio físico Albert Einstein, o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim entrelaçadas em um tecido chamado espaço-tempo. É como um trampolim cósmico que pode se esticar e dobrar se você colocar algo pesado sobre ele. E os buracos negros são super pesados. E é por isso que eles distorcem esse trampolim da maneira mais extrema possível. Portanto, quando nos aventuramos perto de um buraco negro, temos um passeio de montanha-russa. A curvatura do espaço-tempo torna-se tão intensa que é como um redemoinho que puxa tudo para dentro, até mesmo a própria luz. Tudo ao seu redor se parece com uma casa de diversões espacial com cores distorcidas e raios de luz que continuam se deslocando. Tudo isso faz com que você se sinta como se estivesse fazendo o moonwalk em uma esteira. Além disso, a curvatura do espaço-tempo em torno de um buraco negro é tão extrema que cria um fenômeno chamado dilatação do tempo. O tempo próximo a um buraco negro se move em um ritmo diferente do resto do universo. Quanto mais perto você estiver do buraco negro, mais lento será o tempo. E quanto mais você cai, mais estranhas ficam as coisas. As leis da física parecem se desfazer diante de seus olhos, mas suponha que você, de alguma forma, tenha conseguido sobreviver a toda essa loucura. Onde exatamente você está caindo? O que o espera do outro lado? Existe mesmo um outro lado? Ao se aventurar mais profundamente nesse turbilhão celestial, você chega a um ponto elusivo e misterioso chamado singularidade. É o coração de um buraco negro, um lugar onde toda a matéria e energia são esmagadas em um ponto único e inimaginavelmente denso. Imagine amontoar massas de estrelas inteiras em algo que é essencialmente uma picada de alfinete. E agora que você está aqui, esqueça as regras usuais da física. Bem-vindo a um novo reino, onde o conhecimento se desfaz e o desconhecido assume o controle. Então, como é esse desconhecido? Bem, existem algumas teorias. Em primeiro lugar, ele poderia ser uma porta de entrada para outras dimensões, e se houver vários universos escondidos dentro dos buracos negros, como bonecas aninhadas, de acordo com essa teoria. O interior de um buraco negro poderia ser um portal para um universo paralelo com seu próprio conjunto de leis e possibilidades físicas. Esse universo paralelo poderia ser drasticamente diferente do nosso próprio mundo. Que ideia alucinante! Ou o que dizer dos buracos de minhoca? Imagine buracos negros formando um sistema de metrô espacial, conectando diferentes regiões do espaço e do tempo entre si.
Essas teorias sugerem que a extrema atração gravitacional de um buraco negro poderia criar um buraco de minhoca. Um túnel que poderia transportá-lo para outra galáxia, ou até mesmo para o passado ou o futuro. É como encontrar uma passagem secreta em um videogame. E não é só isso. Alguns cientistas propõem que dentro de um buraco negro podemos encontrar alguma matéria exótica, uma matéria estranha com propriedades estranhas ou densidade de energia negativa. Se esse for o caso, isso desafiaria nossa compreensão do universo. E por fim, uma das teorias mais alucinantes é que um buraco negro poderia, na verdade, levar a um buraco branco. Imagine, ao cair ainda mais, de repente você se vê em um espetáculo espacial de brilho ofuscante. Você está em um buraco branco. Essa é uma fonte que está expelindo matéria, energia e informações para o universo com um abandono imprudente. O local de nascimento de novos universos. Veja bem, enquanto os buracos negros são conhecidos por seu horizonte de eventos, os buracos brancos têm um horizonte anti-eventos. Com os buracos negros, tudo pode entrar e nada pode sair. Com os buracos brancos, é o contrário. Eles repelem tudo. Os buracos brancos são objetos hipotéticos. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se for constatado que eles existem, podem estar conectados aos buracos negros. Isso faz sentido. Os buracos negros sugam tudo, e os buracos brancos devem retirar sua matéria de algum lugar. E toda essa matéria e energia que sai do buraco branco poderia potencialmente formar novos universos. Juntamente com os buracos negros, eles poderiam formar um ciclo universal de criação. O fim de um universo leva ao nascimento de outro. Todas essas teorias são lindas e fascinantes, mas aqui está o problema. Ainda não há nenhuma evidência concreta de nenhuma delas. Os buracos negros ainda são um dos maiores mistérios do nosso mundo. Infelizmente, estudar essas feras misteriosas não é fácil. Eles são muito esquivos, e esse é um dos maiores desafios para os cientistas. Os buracos negros não emitem luz, portanto não podem ser vistos diretamente. Eles são essencialmente invisíveis para os telescópios que dependem da luz, o que os torna incrivelmente difíceis de observar. É por isso que os cientistas têm que confiar em coisas como emissões de raios-x, os efeitos da gravidade de um buraco negro em objetos próximos e outras pistas. Eles também são muito imprevisíveis. Para os buracos negros, a física é como um playground divertido. Eles distorcem o espaço e o tempo ao seu redor, o que dificulta a previsão e a compreensão de seu comportamento. Mas não se preocupem, entusiastas do espaço. O futuro da pesquisa nesse campo é mais promissor do que nunca. Já fizemos descobertas incríveis. Por exemplo, em 2019, capturamos a primeira imagem direta de um buraco negro. Este é um buraco negro central da galáxia Messier 87. Alguns anos depois, também tiramos uma foto de um buraco negro no centro de nossa própria galáxia Via Láctea. Esse é chamado de Estrela A de Sagitário. Tudo isso abriu novos caminhos para a pesquisa. E essas não são as únicas coisas legais que descobrimos nos últimos anos. Vejamos as ondas gravitacionais, por exemplo. Você sabe como as rochas deixam ondulações depois de cair na água? Pois bem, as ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo. Elas carregam pistas sobre os eventos mais cataclísmicos do universo. Elas nos permitem ouvir o universo, revelando fenômenos e eventos antes ocultos. E todas essas observações nos proporcionam uma nova maneira de estudar os buracos negros. Estamos sempre fazendo novos avanços em tecnologia. O telescópio espacial James Webb nos fornecerá observações e percepções ainda mais detalhadas sobre os mistérios dos buracos negros. Ainda há muito que não sabemos, mas essa é a beleza da ciência, a emoção do desconhecido e a curiosidade que nos leva a explorar os mistérios do universo. Portanto, vamos continuar olhando para o abismo cósmico na emocionante busca para desvendar os segredos do nosso mundo. Os buracos negros são um dos fenômenos mais enigmáticos e sinistros do universo. Eles podem engolir estrelas e planetas inteiros, distorcendo a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas e se a Terra, nosso planeta natal, fosse pega pelas garras do horizonte de eventos de um buraco negro?
o que veríamos antes do fim inevitável? Vamos conferir, ok? Então, um buraco negro é como o valentão do parquinho. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. É como o Houdini ao contrário. Assim como os flocos de neve, cada buraco negro é único. Cada um tem sua própria massa, rotação e carga. E eles também existem em tamanhos diferentes, como se fossem calças. Pequeno, slim, regular e husky, ou algo assim. De qualquer forma, existem 4 tamanhos. Os menores buracos negros são os de massa estelar. Eles nascem quando uma estrela enorme fica sem energia e se dobra sobre si mesma. Eles são como os chihuahuas do mundo dos buracos negros. Podem ser minúsculos, mas são mal-humorados. Eles devoram a matéria próxima como um filhote de cachorro faminto, e mesmo o menor deles é 3 vezes mais massivo que o nosso Sol. Em seguida, temos os filhos do meio dessa família cósmica. Os buracos negros de massa intermediária. Eles são grandes demais para nascerem de estrelas que entraram em colapso. Os cientistas acreditam que eles podem ser criados quando vários buracos negros se fundem em um só. E embora não consigam dominar as galáxias, pelo menos podem engolir algumas estrelas próximas. Que bom para eles, né? Mas você sabe quem pode dominar uma galáxia? Os enormes monstros do nosso universo, os buracos negros supermassivos. Eles são os gigantes com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. E eles desempenham um papel crucial no crescimento e na formação de suas galáxias hospedeiras. Por fim, existem os buracos negros ultramassivos. Confia em mim, você não consegue nem imaginar o tamanho e a massa deles. Esses objetos cósmicos assustadores e sinistros são extremamente raros, mas os que conhecemos podem devorar galáxias inteiras, como o Pac-Man. Então, o que acontece se você chegar muito perto de um buraco negro? Ou melhor, o que você veria em seus últimos momentos? Bom, primeiro, você chega a um horizonte de eventos. É como um ponto sem volta. Um limite invisível que marca a borda de um buraco negro. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Por exemplo, o tempo começa a ficar mais lento. Não para você, mas para uma pessoa de fora que observa de uma distância segura. Se você estivesse caindo em um buraco negro, não sentiria nada diferente. Mas se estivesse observando outra pessoa cair no buraco negro, você a veria desacelerar e, por fim, congelar no tempo, como em um vídeo pausado. Ao se aproximar ainda mais, você começaria a ver algumas coisas bastante alucinantes. A gravidade faria com que a luz ao seu redor se curvasse e distorcesse, criando uma espécie de efeito de espelho. Você pode até ver um halo de luz ao redor do buraco negro, conhecido como anel de fótons, ou jatos de partículas de alta energia saindo dos polos do buraco negro. Na verdade, é possível chegar bem perto de um buraco negro sem sentir nenhum efeito importante. É só quando você cruza o horizonte de eventos que não há como voltar atrás. Já era. Depois de cruzar esse limite, você não conseguirá ver nada. Para a pessoa que o observasse de fora, seria como se você tivesse desaparecido de repente. Enquanto isso, você pode começar a sentir como se estivesse sendo esticado como um espaguete. Isso ocorre porque a gravidade é tão forte que está puxando você em diferentes direções ao mesmo tempo. Existe até um termo científico para isso, chamado espaguetificação. Agora que você está dentro de um buraco negro, está de cara com a singularidade. Trata-se de um ponto de densidade infinita em seu centro, onde toda a matéria é esmagada em um único ponto. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de fósforos minúscula. Tudo é esmagado até ficar o menor possível. O que significa que é hora de dizer adeus, eu acho. E se tudo isso parece assustador, aqui vai mais um fato incrível. Os buracos negros não são nada raros. Na verdade, há um no centro de cada galáxia, incluindo a nossa Via Láctea. Então, isso significa que seremos eventualmente sugados para dentro dele? E se sim, como exatamente isso aconteceria? Bom, vejamos. Imagine um buraco negro se aproximando do nosso sistema solar. Em um primeiro momento, ele parece nada mais do que um pequeno ponto à distância. Mas à medida que se aproxima, a sua atração gravitacional começa a causar estragos ao redor. Os planetas começam a se desviar de seu curso, os asteroides são lançados no esquecimento e os cometas são quebrados em 1 milhão de pedaços.
Em breve, ele inevitavelmente chegará à Terra. Primeiro, a atmosfera do nosso planeta seria puxada em direção ao buraco negro, provocando uma enorme tempestade de vento, e haveria ondas enormes nos oceanos, com a própria água sendo distorcida pelas forças gravitacionais. Imagine ver os mares e oceanos sendo esticados. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo do planeta. Mas agora, as forças de maré extremas do buraco negro interromperiam esse movimento, fazendo com que o campo magnético enfraquecesse e se distorcesse. Tudo isso causaria terremotos e erupções vulcânicas maciças à medida que a crosta e o manto do planeta fossem separados. Toda a infraestrutura e tecnologia seriam completamente destruídas. Prédios, pontes e estradas seriam destruídos. Ok, vamos apertar o botão de pausa. É muito assustador, né? Não, mas não se preocupe. Você nem iria ver tudo isso, porque você teria sentido os efeitos do buraco negro muito antes. De volta ao futuro. Nós perderíamos nosso campo magnético antes mesmo de tudo começar a entrar em colapso. Isso significa que não apenas o tempo e o clima se tornarão terríveis, mas também estaremos expostos a uma radiação extrema. Esses raios gama e o calor do buraco negro poderiam mudar drasticamente nosso planeta. Diga adeus a toda a nossa bela natureza. Pelo menos a miséria adora a companhia. Não seremos os únicos afetados por um buraco negro, o que provavelmente é ainda pior. Quando esse monstro engolir todo o sistema solar, ele consumirá quase tudo. Um efeito imediato seria o rompimento das órbitas de asteroides, cometas e todos os outros corpos. Os planetas começariam a se deformar e esticar, suas superfícies se deformando como metal derretido. O próprio Sol seria afetado, com sua superfície se contorcendo como um pedaço de massa. E sim, é assustador imaginar tudo isso. Mas agora, respire e relaxe, porque nada disso vai acontecer. Suas chances infinitesimais de ganhar na loteria são ainda maiores do que as de a Terra ser engolida por um buraco negro. O buraco negro mais próximo do nosso sistema solar é chamado Gaia BH1. Descoberto por cientistas em 2022, ele se encontra em nossa própria galáxia Via Láctea a cerca de 1.600 anos-luz de distância da Terra. O Gaia BH1 tem cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol, o que o torna um buraco negro de massa estelar. Ele não é muito interessante por si só, mas a sua descoberta forneceu informações valiosas sobre o comportamento desses monstros cósmicos. Contudo, como você pode ver, até mesmo o buraco negro conhecido mais próximo está a mais de 1.000 anos-luz de distância. Eles se movem muito lentamente e nunca chegarão tão perto do nosso sistema para representar algum tipo de ameaça. Ei, mas você não disse que há um buraco negro no centro da Via Láctea? Isso não significa que ele acabará engolindo toda a nossa galáxia? Você pode perguntar. Talvez não com essa voz. Bom, não se preocupe. A resposta correta é não. O que está no centro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Talvez você se lembre dele por causa daquela foto borrada viral que circulou pela internet há alguns anos. Esse buraco negro é de fato muito grande e tem uma forte atração gravitacional, como 2 alunos da 8ª série apaixonados. No entanto, ele ainda é muito pequeno. Ele afeta apenas os objetos que estão próximos a ele. Os objetos na galáxia são todos muito grandes e se movem muito rápido para serem puxados por buracos negros. No entanto, eles ainda são objetos fascinantes para se estudar. Os cientistas ainda estão tentando desvendar os mistérios dos buracos negros. E mesmo que eles não sejam perigosos para nós, eles ainda são um grande lembrete do incrível poder do nosso universo. Agora, acho que vou voltar minha atenção para o incrível poder do chocolate. Se você de alguma forma caísse em um buraco negro, isso poderia mudar seu futuro e apagar seu passado. Bem, pelo menos teoricamente. Vamos começar com o mundo real em que vivemos. Aqui no planeta Terra, seu passado pode definitivamente definir seu futuro. Mas imagine que você não está na Terra, mas em algum lugar lá fora, no universo infinito, e se depara com um certo tipo de buraco negro. Aquele que um matemático da Universidade da Califórnia, Berkeley, encontrou. Para não confundir com um buraco negro comum, vamos chamar esse tipo de... que tal um buraco negro benigno? Então, aqui está o motivo pelo qual você precisa de um buraco negro específico. O fato é que é altamente improvável que você permaneça vivo em um buraco negro comum, mas de acordo com alguns cálculos feitos pelo pós-doutorando Hintz da UC Berkeley, esse tipo específico de buraco negro que chamamos de benigno pode se expandir em um ritmo acelerado. Isso é o que torna possível sobreviver à transição de nosso mundo determinístico para um buraco negro que não é determinístico.
Vamos imaginar que você sobreviveu a essa passagem e agora está se movendo em direção ao centro de um buraco negro benigno. É impossível imaginar o que há lá dentro. E se você, como viajante, pudesse realmente entrar em um buraco negro, nunca seria capaz de comunicar ao mundo exterior que coisas interessantes estão escondidas nele. Mas isso não é o que nos interessa agora. Precisamos saber como nos livrar do passado. Hintz, um matemático que você já conhece, estuda buracos negros não rotativos que têm uma carga elétrica. A coisa mais importante sobre eles é que, além do horizonte de eventos, eles também têm um horizonte de Cauchy. E aqui está a questão. O horizonte de Cauchy é o local onde o chamado determinismo simplesmente se rompe. Isso pode parecer muito científico, mas deixe-me explicar. O horizonte de Cauchy é o lugar onde o passado não determina mais o futuro. Então aqui está um método matematicamente comprovado e aparentemente funcional de como se livrar de seu passado. Tudo o que você precisa fazer é ir para o espaço, encontrar um buraco negro específico, chegar ao centro dele e alcançar o horizonte de Cauchy. Entretanto, se isso parecer muito complicado, você pode simplesmente tentar não cometer erros aqui na Terra. Sim, ideias como seu passado é cancelado. Você tem uma quantidade infinita de opções de como seu futuro evoluirá, e esse tipo de coisa soa tão irrealista quanto atraente. Por exemplo, imagine que ninguém sabe que você não conseguiu entrar na faculdade e obter um diploma, mas a partir de agora você tem todas as oportunidades de fazer o que quiser. Mas apenas teoricamente. Na realidade, quando você entra no buraco negro, não naquele específico sobre o qual já falamos, é muito provável que você desapareça de uma vez por todas. Mas não fique triste, estou falando apenas de sua forma física atual. É um pouco mais profundo do que parece. O fato é que há um princípio curioso da mecânica quântica que pode ser explicado de maneira simples. Para começar, imagine que você não é um ser humano, mas apenas uma informação. Você tem sua experiência, seu histórico e seus pensamentos. Tudo isso é a informação que você é. Agora vamos simplificar ainda mais. Imagine uma unidade USB ou um livro. Esses dois itens contêm informações. Se você destruir um pendrive que contém músicas e filmes, ele não existirá mais em sua forma física, mas as informações que ele continha nunca deixarão de existir. O mesmo acontece com o livro. Se você o queimar, as informações contidas nele não serão queimadas. Elas continuarão a existir, mas em outra forma. Portanto, essa divertida teoria afirma que mesmo que alguém ultrapasse o horizonte de eventos, que é um ponto sem retorno antes de ser espaguetificado, esse alguém não deixa de existir. Em palavras simples, esses viajantes do universo ainda existem, mas na forma de informações. Agora vamos voltar aos buracos negros. De acordo com Stephen Hawking, os buracos negros emitem radiação. A radiação os faz encolher, e com o tempo, e quero dizer muito tempo, um buraco negro pode encolher tanto que acaba desaparecendo. Então, o que acontece com o astronauta que ficou emaranhado em um buraco negro se ele desaparecer? Não, ele não será ejetado do buraco negro da mesma forma que existia antes. No entanto, ele ainda será ejetado de lá, mas na forma de radiação Hawking. Mas isso é apenas uma teoria. Certo, você se lembra que ninguém sabe exatamente o que acontece no buraco negro? Outra teoria diz que o que acontece no buraco negro não fica realmente no buraco negro. Parece uma boa alternativa a Las Vegas, se todos os voos de fim de semana já tiverem sido reservados. Alguns cientistas acreditam que um buraco negro pode ter um portal onde é possível voltar no tempo. De acordo com essa teoria, há um buraco branco no final de um buraco negro. Se você chegar lá, pode desfazer as coisas. Por exemplo, quebrou o vaso preferido da sua mãe? Entre no buraco branco e ele ficará como novo lá. Cozinhou uma sopa e fez um suco de laranja fresco, mas perdeu o apetite? Isso não é um problema se você cozinhar dentro de um buraco branco. Voilá! Os ovos estão intactos, as laranjas estão intactas e suculentas novamente. Nada de desperdício de alimentos. Tudo bem, voltar no tempo parece muito legal, então acho que talvez precisemos de um buraco negro para nos ajudar. Se um buraco negro fosse criado em um laboratório, digamos, ele poderia devorar coisas até ficar grande o suficiente para consumir o planeta inteiro. Primeiro, ele devoraria o grande colisor de hadrons, que possivelmente criaria algo semelhante a um buraco negro aqui na Terra. Em seguida, Genebra, onde está localizado o grande colisor de hadrons. Depois, todo o país da Suíça, e então, a Europa. Nesse ponto, não demoraria muito para que a Terra também desaparecesse. Felizmente, se um buraco negro aparecesse, ele seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Na verdade, os buracos negros produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha.
Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Mesmo que um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão lentamente que nada aconteceria. Supondo que ele sobrevivesse por tempo suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria muito tempo para ganhar até mesmo 1 quilo de peso. Eu não estarei por aqui nesse momento. Mas um buraco negro na Terra pode ser ótimo. Mesmo um relativamente pequeno pode emitir energia suficiente para alimentar energeticamente a humanidade inteira. Estamos falando muito sobre comida, não é? Não vamos nos esquecer da espaguetificação. A propósito, o conceito é bastante simples. Tem tudo a ver com a gravidade. Imagine que você está brincando com um chiclete. Com sua força, você pode facilmente esticá-lo, de modo que, em vez de um pedaço normal, você pode obter um longo e fino. O mesmo acontece com você. A força do buraco negro é suficiente para esticá-lo como se você fosse um pedaço de chiclete. A gravidade te segura firmemente em um lado, o que faz com que você se estique. Você pode se perguntar, como é que a gente não fica espaguetificado na Terra se a gravidade também existe? É fácil, ela é fraca demais para fazer isso com a gente. Se você pedisse a uma borboleta para esticar o chiclete, ela seria capaz de fazer isso? Provavelmente não, pois seus membros minúsculos são muito fracos. O mesmo acontece aqui. A gravidade da Terra é muito fraca em comparação com a de um buraco negro. Portanto, se você estiver se perguntando se algum dia chegará a 1,80 m de altura, talvez isso nunca aconteça na Terra. Mas quando estiver em um buraco negro, você poderá ir muito além desses meros 1,80 m. Seu melhor momento de altura não durará muito, no entanto. Se você esticar a goma de mascar, em um determinado momento ela simplesmente se romperá. O mesmo acontecerá com você por causa da espaguetificação. Você já imaginou como seria ouvir o som de um buraco negro? Pois a NASA fez isso. Aqui está um buraco negro gritante, gritando no espaço. Eu pensei que no espaço ninguém conseguiria te ouvir gritar. Bem, deixe-me explicar. Usando um telescópio, a NASA examinou os movimentos de gás quente em um aglomerado de galáxias em 2002. Em seguida, eles converteram o que encontraram em uma sonificação. O som, como devo dizer isso educadamente, não era atraente, mas tudo bem. Afinal, você pode ouvir o ruído que o gás quente produz em um aglomerado de galáxias a 250 milhões de anos-luz de distância. Ei, você gostaria de ouvir o som que o gás produz aqui na Terra? Deixa pra lá. As ondas sonoras já existiam lá no aglomerado de gás, então os especialistas apenas as redimensionaram para o alcance da audição humana. Foi assim que converteram o que foi capturado pelo telescópio. O princípio é universal. Em nossa atmosfera, podemos ouvir coisas, pois as ondas de pressão se movem através de um meio como líquido ou gás. As ondas sonoras nessas galáxias também podem se mover, pois estão cercadas por gás. O que isso tem a ver com buracos negros? Bem, o que desencadeia essas ondas de pressão no aglomerado é um buraco negro gigante. Para ser mais preciso, é um buraco negro supermassivo que pesa milhões de vezes mais que o Sol. Os especialistas ainda não entendem completamente a relação entre os buracos negros supermassivos e os aglomerados que os cercam. Eles só sabem que esses dois evoluem juntos. Eles são interrelacionados. O aglomerado alimenta o buraco negro com matéria nova e assim por diante. E em troca, o buraco negro aquece o aglomerado. Isso é tudo o que sabemos. Isso me fez pensar no tamanho dos maiores buracos negros. Existem 4 tipos de buracos negros: estelar, intermediário, supermassivo e miniatura. Naturalmente, os maiores se enquadram na categoria de supermassivos. O maior buraco negro do universo que descobrimos até agora é cerca de 66 bilhões de vezes maior que o Sol. Ele é um dos objetos mais brilhantes do universo. Os astrônomos continuam escaneando o espaço e encontrando novos buracos negros. Mas você já se perguntou quando o primeiro deles foi identificado? Ele foi descoberto por diferentes pesquisadores independentemente em 1971. Os cientistas primeiro confirmaram que esses objetos se formaram a partir dos restos de estrelas massivas. Depois que um buraco negro aparece, ele então consome todos os objetos das proximidades. Aqui está uma rápida recapitulação de como esses objetos espaciais funcionam. A força gravitacional deles é super forte. Nada pode escapar de um buraco negro depois de cruzar o horizonte de eventos, pois ele devora tudo, assim como eu. É sério, até a luz fica presa dentro deles. O que é ainda mais legal e assustador é que as leis do espaço e tempo ficam distorcidas lá. Se você estivesse caindo em um buraco negro, perceberia que o tempo desacelera ali.
Einstein explica isso em sua famosa teoria da relatividade geral. Em termos muito básicos, o tempo é afetado pela rapidez com que você se move em velocidades extremas. A NASA descobriu um buraco negro em rápido crescimento, mas não se preocupe, o mundo não está em perigo. Ele estava diante dos olhos dos astrônomos o tempo todo e fica em uma região de um campo celeste bem estudado. Os astrônomos dizem que esse buraco se formou 750 milhões de anos após o Big Bang. Você sabe, o nascimento do nosso universo. Então, por que os buracos negros são tão brilhantes? Bem, isso é um pouco irônico. Quando especifiquei esse fenômeno espacial, disse que os buracos negros são tão densos que até a luz fica presa neles. Mas pergunte a qualquer astrofísico e ele confirmará que os buracos negros estão entre os objetos mais brilhantes do espaço. Isso porque eles não existem sozinhos. Eles ficam no centro das galáxias e geralmente são cercados por nuvens de gás quente. E essas nuvens criam auras cósmicas ao redor dos buracos negros. Porém, devo mencionar que você não consegue ver um buraco negro diretamente. O que se vê são, na verdade, os efeitos que ele tem sobre o ambiente. Por exemplo, dá para ver objetos espaciais sendo dilacerados por um buraco negro. Lembra quando a primeira imagem da silhueta de um buraco negro foi compartilhada com o público em 2019? Prova, pessoal! Você realmente não veria o buraco negro se não houvesse um anel laranja. Porque o anel é laranja e não verde ou roxo? O círculo escuro dentro é a sombra do buraco negro. O laranja vivo do anel brilhante na imagem não é o tom real do gás. Estou meio de coração partido aqui. Ele é uma representação escolhida pelos pesquisadores para retratar o brilho das emissões. Um cientista explicou que a amarela é a emissão mais intensa, a vermelha é menos intensa e a preta tem pouca ou nenhuma emissão. Na faixa óptica, esse anel provavelmente pareceria branco, talvez tingido de azul ou vermelho. Espaguetificação é uma palavra real. Essa é uma habilidade surpreendente que os buracos negros têm. Se uma girafa caísse em um buraco negro, ela se esticaria em um longo fio parecido com um espaguete. Na Terra, as pernas da girafa estão mais próximas do centro da Terra, então elas são mais fortemente atraídas para a superfície do que a cabeça do animal. Essa regra funciona a favor do animal na Terra, mas funcionaria contra ele dentro de um buraco negro. Em um buraco negro, a gravidade extrema. Quanto mais as pernas da girafa se aproximassem do centro do buraco negro, mais a força da gravidade a alongaria. E quanto mais perto do centro a girafa chegasse, mais rápido suas pernas se moveriam, mas a metade superior do corpo dela estaria mais afastada. Então ela não se moveria em direção ao centro tão rápido quanto as pernas. Aí vem a espaguetificação. Dá pra comer isso com almôndegas? Não? Ok. A única diferença entre um buraco negro e o nosso Sol é que o centro do buraco é feito de material super denso. Ele fornece ao buraco negro um forte campo gravitacional que pode prender tudo, inclusive a luz. É por isso que não podemos vê-los. Você sabia que, teoricamente, se pode transformar qualquer coisa em um buraco negro? Por exemplo, se você encolhesse o Sol para aproximadamente 6 km de diâmetro, comprimiria a matéria dentro dele para um tamanho extremamente pequeno. Isso tornaria tão denso que nossa estrela se transformaria em um buraco negro. Você poderia fazer o mesmo com um planeta ou até mesmo com seu próprio corpo. Existe algo chamado buraco branco ou isso é apenas um mito? Os buracos brancos existem em teoria. Hipoteticamente, eles funcionam de maneira oposta aos buracos negros. Nada pode entrar neles. Os físicos pensam em buracos negros e brancos como yin e yang, ou os dois lados da mesma moeda. Para eles, um buraco branco se parece exatamente com um buraco negro que faz com que diferentes coisas saiam dele. Mas a existência de buracos brancos ainda não foi provada. E os buracos de minhoca? Existem tantos filmes sobre buracos negros e buracos de minhoca. Quantos deles são baseados na realidade e quanto é ficção? Algumas pessoas acreditam que os buracos negros funcionam como buracos de minhoca. Você entra e sai em outra parte do universo. Como ainda temos muito a aprender e descobrir sobre física, ninguém pode provar que essa teoria está errada ou certa. A astrofísica diz que precisamos ter uma teoria sólida que unifique a relatividade geral com a mecânica quântica. Os buracos negros estão entre as maiores estruturas do universo, mas podem existir espécimes minúsculas. A massa do menor buraco negro que conhecemos é apenas 3 vezes maior que a do nosso Sol. Aparentemente, os buracos negros podem desaparecer. Stephen Hawking desenvolveu uma teoria da radiação de Hawking. Segundo ele, a radiação diminui a massa e a energia rotacional dos buracos negros. E, por fim, eles evaporam. Porém, esse processo ocorre muito lentamente, se não estivermos falando de pequenos buracos negros.
os astrônomos descobriram um buraco negro instável na galáxia vizinha. O que o torna especial é o fato de ser o primeiro buraco negro estelar adormecido fora de nossa galáxia. Esse tipo é difícil de observar, pois esses buracos não interagem muito com seu ambiente. Eles não emitem tanta radiação quanto os outros. Voltando aqui para a Terra, que tal os buracos das pias? Bem, é uma física diferente. No entanto, se você cruzar o horizonte de eventos, seu carro pode desaparecer inteirinho. Ops! Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie. Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isso, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros, mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios-x que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios-x afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de 1 segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10 mil anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram. É assim que os buracos negros se criam,
e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe. É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias. Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco. Provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então, ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo. O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang, através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito. Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez, já que eles também se formam após explosões de supernova. Estrelas, asteroides, cometas, galáxias e planetas, todos esses astros espaciais que podemos ver constituem quase 5% do universo. Cerca de 25% pode ser matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos realmente ver, apenas supor que está lá, porque tudo no universo se move em seu ritmo gravitacional. Essa matéria escura é como uma teia de aranha. Ela contém todas as galáxias que se movem muito rapidamente juntas. Seu gêmeo do mal é chamado de antimatéria. As partículas de antimatéria são como a versão oposta da matéria, a mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Quando elas colidem, a antimatéria elimina a matéria normal e o resultado é energia pura. A matéria escura provavelmente faz o universo se expandir ainda mais rápido do que costumava. Uma das teorias mais recentes diz que ela pode ter sido responsável pelo enorme ataque do asteroide que também extinguiu os dinossauros. O universo não tem um centro, mas as galáxias sim. A Terra faz um círculo em torno do centro da Via Láctea uma vez a cada 250 milhões de anos. Essa órbita não é direta, mas podemos predizê-la aproximadamente. Uma vez a cada 60 milhões de anos, passamos pela região populosa de nossa galáxia conhecida como disco galáctico. Ao mesmo tempo, podemos rastrear algumas extinções em massas severas na história do nosso planeta, incluindo o asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. O professor Rampino, da Universidade de Nova York, propõe que a matéria escura tem uma gravidade capaz de lançar corpos espaciais próximos no caminho da Terra sempre que entramos no disco galáctico. Isso significa que alguns asteroides e cometas que normalmente estariam longe de nós são lançados em direção ao nosso planeta. A maior coisa no universo, pelo menos a que conhecemos, é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. É um aglomerado de galáxias com 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, unidas pela força gravitacional. A maior galáxia elíptica é a IC 1101 e tem um diâmetro de 4 milhões de anos-luz. A menor galáxia que descobrimos até agora, SEG 2, tem um diâmetro de pouco mais de 220 anos-luz. É muito fraca e tem apenas 1000 estrelas. Para efeito de comparação, nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. SEG 2 é uma galáxia satélite que orbita a Via Láctea.
Você sabe por que o oceano é salgado? Até 1979, nós não sabíamos o motivo. O planeta inteiro é coberto pelo oceano, e não tínhamos ideia a respeito da origem de todo esse sal. Inicialmente, pensávamos que era por causa dos rios, pois eles podem transportar sedimentos e produtos químicos para as águas tranquilas. Isso foi até o final da década de 1970, quando os cientistas se depararam com as chamadas fumarolas negras, e perceberam que elas eram a causa das águas salgadas. Elas são, na verdade, fontes hidrotermais localizadas ao longo da dorsal mesoceânica e foram geradas a partir de sedimentos de sulfeto de ferro das profundezas do núcleo da Terra. Lembra dos dinossauros? Eu não, nem estava por perto na época. Eles desapareceram há muito tempo, mas a forma como isso aconteceu foi debatida na comunidade científica por um longo período, até 1991 pelo menos, o ano em que a cratera Chicxulub foi descoberta. Essa cratera é um grande buraco localizado sob a península de Yucatán, no México. Muitos afirmam que ela se formou quando um asteroide gigante colidiu com a Terra. O material mais antigo já encontrado em nosso planeta acaba sendo mais antigo que todo o nosso sistema solar. O meteorito Murchison caiu na Austrália em setembro de 1969, mas só fizemos essa impressionante descoberta depois que uma análise mais recente de seus detritos foi feita em 2020. Você sabia que existe um arranha-céu de coral escondido debaixo do oceano? E que não tínhamos ideia disso? Somente em 2020, uma equipe de cientistas australianos se deparou com ele ao mapear o norte da Grande Barreira de Corais. Ele tem 500 metros de altura, o que, se você pensar bem, o torna mais alto que o Empire State Building, e sem elevadores. Você sabe como surgiram as montanhas? Nós não sabíamos até 1966, e isso também diz respeito a terremotos e vulcões. Basta pensar sobre isso. Enviamos homens ao espaço antes mesmo de entendermos como e por que a Terra sob nossos pés começa a se mover de vez em quando. Somente em 1966, um cientista chamado J. Tulso Wilson publicou um artigo na revista Nature, em que explicava que continentes e oceanos estão em constante movimento. Ele também escreveu sobre a atividade tectônica, explicando coisas como terremotos e como as montanhas se ergueram da superfície da Terra. Até 2021, não tínhamos mapeado uma sequência completa do genoma humano. O conceito de DNA foi apresentado pela primeira vez por um cientista suíço em 1869, mas os especialistas desconheciam a estrutura física do DNA, até que Rosalind Franklin e Raymond Gosling tiraram fotos e descobriram que ele se parecia com 2 fios torcidos. Você já se perguntou qual era o maior organismo vivo do mundo? Durante muito tempo, os cientistas também o fizeram, porque só o descobriram em 2000. É um fungo que vive a 1 metro de profundidade, mas estima-se que ele se espalhe por 9 km². Localizado na Floresta Nacional de Malheur, nas Montanhas Azuis do leste de Oregon, é apelidado de cogumelo do mel. Até 2002, não sabíamos o que havia no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Sabíamos que estávamos girando em torno de algo, mas levamos até o século XXI para descobrir que era um buraco negro supermassivo, com uma massa 4 milhões de vezes maior que o nosso Sol, localizado em uma região da Via Láctea chamada Estrela Sagitário A. A descoberta ocorreu depois que criamos o detector de fumaça infravermelho. Eu mal posso imaginar ter que viajar longas distâncias sem mala de rodinhas, mas elas não haviam surgido até 1970. Se você pensar bem, os astronautas que foram à Lua realmente tiveram que literalmente carregar suas malas para a espaçonave. O pedido de patente dos Estados Unidos para a mala com rodinhas foi concedido em 1972, mas, para ser justo, essas primeiras não eram muito confiáveis. Elas tinham problemas e balançavam, tombavam, pois as malas grandes eram montadas em fundos estreitos com rodas. Se você olhar fotos das estrelas de cinema da década de 1940, verá que seus cabelos eram bonitos e penteados para trás. Você sabia que, com base em descobertas recentes, até os antigos egípcios usavam uma substância para modelar o cabelo? O que eles usavam, no entanto, não era gel, se é isso que você está pensando, pois só tivemos essa invenção na década de 1960. O que as pessoas usavam para pentear o cabelo na década de 1940 era um creme chamado Brylcreem, que tinha uma consistência mais de uma cera e foi inventado em 1929. O gel de cabelo como o conhecemos hoje veio um pouco mais tarde e foi inventado por um homem chamado Luiz Montoya. O gel logo virou moda, pois não era tão gorduroso quanto os produtos anteriores.
Falando em banheiros, nos tempos da Roma Antiga, eles usavam tipos de, dispositivos de limpeza que eram bastões com uma esponja na ponta. Folhas de papel perfumadas individualmente, que tinham a mesma finalidade, parecem ter sido documentadas na China em 589 d.C. No entanto, nos Estados Unidos, o papel para sanitários foi comercializado no final da década de 1850, mas a variante macia e confortável do papel higiênico foi comercializada apenas na década de 1930, com a vantagem adicional de ser completamente livre de farpas. E acho que todos nós podemos ficar felizes com isso. Essa pode não parecer tão recente, mas veja só. Pesquisas modernas revelaram que os anéis de Saturno têm menos de 100 milhões de anos por aí. Pode parecer muito, mas se você pensa que o Sistema Solar se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, isso muda um pouco sua percepção, certo? Existem espécies de tubarões na Terra que vivem em nossas águas há 4 vezes mais tempo do que os anéis de Saturno. Descobrimos isso usando dados recentes sobre a massa dos anéis de Saturno e sua proporção de poeira e gelo. Com muitos de nós recorrendo cada vez mais ao e-commerce nos dias de hoje, é um desafio olhar para o supermercado tradicional como uma invenção revolucionária. Mas eles também não existem há tanto tempo assim como você pensa. Sabe como surgiu o primeiro deles? Em 1916, um dono de loja chamado Clarence Saunders precisava de uma solução para tornar sua atividade menos trabalhosa, já que fazer compras naquela época significava ter que escolher todos os produtos nos corredores e até entregá-los aos clientes. Ele então pensou em um novo layout de loja com catraca na entrada. As pessoas tinham que percorrer a loja em uma única direção. Ele também cuidou para que elas passassem por todos os produtos disponíveis. Os clientes podiam escolher seus próprios itens e tinham que levar seus produtos para casa. O dono da loja pôde baixar seus preços com a maior eficiência, pois precisava de menos pessoas para tocar o negócio. Você sabia que ainda existe um estado nos Estados Unidos onde o uso do cinto de segurança não é obrigatório? Historicamente, o uso do cinto de segurança era opcional, mas do jeito que as pessoas eram, a segurança precisou de mais imposição. O estado de Nova York foi o primeiro a aprovar uma lei que exigia o uso de cinto de segurança ao dirigir, mas apenas em 1º de dezembro de 1984. Ainda assim, até hoje, em New Hampshire, não há lei sobre o assunto. O abridor de latas moderno, aquele de girar, foi introduzido no mercado pela primeira vez em 1870. Isso pode não parecer importante, mas é estranho quando você pensa que os alimentos enlatados já estavam disponíveis há algumas décadas. Antes dessa invenção, nos diziam para cortar literalmente ao redor do topo da lata, perto da borda externa, com um cinzel e um martelo. Você tem uma refeição e já aproveita para malhar, tudo de uma só vez. Sabia que o tempo padronizado tornou-se obrigatório por lei apenas em 1880? O sistema atual que usamos, o GMT, que significa a hora do meridiano de Greenwich, tornou-se uma prática comum na maioria dos países ainda mais tarde, lá pelo final da década de 1920. Costumávamos estimar as horas observando a posição do Sol no céu. Então evoluímos para o uso de relógios, mas eles ainda dependiam da posição do Sol em determinada cidade ou vilarejo. Isso significava que o tempo poderia diferir ligeiramente entre duas comunidades vizinhas. E isso não era grande coisa para nós até a invenção dos trens. À medida que começamos a viajar mais rápido e em distâncias maiores, precisávamos descobrir uma maneira de saber quando um trem sairia e chegaria a determinado destino, o que poderia ser útil para todos os viajantes em vários locais. E, francamente, já estava na hora. Para ver um dos eventos astronômicos mais significativos de todos os tempos, vamos à América do Sul. No deserto do Atacama, no Chile, encontramos a tecnologia mais avançada para observação espacial. Aqui, os membros da Real Sociedade Astronômica observaram por 6 meses um buraco negro absorvendo uma estrela massiva. A propósito, estes são os mesmos cientistas que provaram que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo e até tiraram uma foto dele. Pela primeira vez na história, este evento incrível aconteceu muito perto da Terra. Bem, a distância de 215 milhões de anos-luz é considerada muito próxima em termos astronômicos. A luz deste evento chegou ao nosso planeta em setembro de 2019, e até mesmo os cientistas mais experientes ficaram boquiabertos com a surpresa. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, com cerca de 1.390.000 quilômetros de largura.
Estrelas assim têm peso suficiente para criar um forte campo gravitacional, mantendo muitos planetas em sua órbita. E agora, vamos colocar um buraco negro gigante próximo a ela. O buraco é absolutamente negro, em forma de disco e pesa 1 bilhão de vezes mais do que essa estrela. A força do seu campo gravitacional é incrível. Nada consegue se livrar da sua força gravitacional. Objetos que podem se mover na velocidade da luz ainda cairão neste abismo negro. Mesmo a própria luz não consegue escapar dos seus limites. Assim que uma estrela entra no campo gravitacional de um buraco negro, ela não tem chance. No início, ela tenta resistir à atração do buraco negro. Ainda assim, as camadas externas da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro, assim como um espaguete. Isso se deve a uma poderosa força de atração. Se você tivesse a oportunidade de estender sua mão em direção ao buraco negro, veria seus dedos começarem a se esticar e se alongar. Isso ocorre porque a força de atração aumenta a cada centímetro. Portanto, ela age mais forte em seus dedos do que em seu braço. É por isso que esse processo de puxar objetos para dentro de um buraco negro é chamado de espaguetificação. A primeira coisa a ser sugada para o buraco negro é a coroa da estrela. Esta é a camada externa da estrela, que consiste em plasma quente. Você pode notar como a estrela começa a diminuir de tamanho. Isso ocorre porque esse plasma constitui a maior parte visível do Sol. Quando este espaguete de plasma quente atinge o buraco negro, pode parecer que permanece na borda do disco e continua a orbitar o buraco negro. Mas na verdade, não há mais como voltar atrás. As partículas da estrela já atingiram o horizonte de eventos do abismo escuro. O campo gravitacional de um buraco negro desvia a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos se parece um pouco com um croissant para o observador. Nossa, muitas metáforas de comida rolando aqui. Tô ficando com fome. Você também pode notar uma espécie de caos neste anel, como se algumas partículas de luz estivessem se movendo em uma direção e outras em outra. Isso acontece devido a um efeito de espelho. Mas você pode ter certeza de que tudo o que atinge o horizonte de eventos será mais cedo ou mais tarde puxado para a singularidade ou a pérola negra do buraco negro. Outra ilusão que você vê são as partículas de estrelas no horizonte de eventos se movendo mais lentamente. A verdade é que objetos supermassivos, como um buraco negro, curvam o espaço-tempo em torno deles, e quanto mais massivo o objeto, mais lento o tempo flui perto dele. Se você pendurar um relógio ao lado de um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que o ponteiro dos segundos do primeiro relógio quase não se move enquanto um dia inteiro se passa na Terra. Como observadores, parece-nos que as partículas de luz retardaram seu movimento, mas na verdade, ele pode já ter sido absorvido pelo buraco negro há muito tempo. Agora, fluxos maciços de plasma vermelho quente espirram no espaço, assim como um molho de espaguete. Após um buraco negro absorver material estelar, ele emite poderosos raios de energia a uma taxa de 10.000 km por segundo. Essa liberação de energia é acompanhada por um flash intenso. É graças a esse flash que os cientistas podem até mesmo detectar esse processo em primeiro lugar. Esse fenômeno pode ser observado quando uma supernova explode. Quando nada resta do corpo da estrela, ainda podemos ver a poeira estelar e outras partículas no horizonte de eventos do buraco negro. Tipo queijo parmesão polvilhado no espaguete. Ei, me pare se eu estiver exagerando. Quando o processo de espaguetificação é concluído, cerca de metade do peso da estrela foi lançada no espaço sideral como poeira e partículas brilhantes. A outra metade foi totalmente absorvida pelo buraco negro. Os cientistas observaram esse processo por quase 6 meses. Mas o que seria mais interessante é mergulhar em um buraco negro pessoalmente. Bom, não podemos fazer isso ainda, mas podemos simular esse processo. Aqui vai um pequeno drone, nosso amigo de metal. Parece uma almôndega. Não, ainda não almocei. Neste momento, ele está a uma distância segura do buraco negro, o comprimento de cerca de 3 larguras do horizonte de eventos. Objetos a esta distância podem orbitar o buraco negro com segurança, um pouco mais perto e serão engolidos por um escuro infinito. Então, nossa estrela destruída poderia ter existido com segurança a essa distância. Além disso, planetas podem viver a essa distância, e se houver uma fonte adequada de luz e calor em algum lugar próximo, pode haver vida nesses planetas também. Mas nosso objetivo é a singularidade, e nós guiamos a almôndega, quero dizer, o drone, para mais perto do horizonte de eventos. Depois de alguns minutos, a força de atração começa a aumentar, e o drone começa a se esticar como espaguete.
Quando ele começa a girar em torno do disco preto, significa que atingiu o horizonte de eventos e começou sua descida para o abismo negro. Agora vamos olhar tudo da perspectiva do drone. Toda a luz das estrelas que ele vê fica azul. Isso é chamado de desvio gravitacional para o azul. Ao cair em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, dando-lhes energia. Seus comprimentos de onda ficam mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis. O drone continua caindo e já está completamente escondido dos nossos olhos, e tudo que o robô vê é um feixe brilhante, fino e azul. Agora ele está em completa escuridão. Não há absolutamente nada aqui, nem mesmo tempo. Aqui, o tempo passa tão devagar que todo o nosso sistema solar poderia envelhecer e deixar de existir no que parece ser 1 minuto em um buraco negro. Mas o nosso drone viverá até que sua bateria se esgote. Ei, o drone vê um pequeno feixe de luz novamente e está ficando mais perto e mais proeminente. Agora, o drone experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Assim que o drone deixar a singularidade, o coração do buraco negro, ele estará no horizonte de eventos mais uma vez. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. Em seguida, o drone é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Bom, retornar de um buraco negro é apenas uma teoria. Algumas pessoas pensam que os buracos negros são uma espécie de buraco de minhoca que pode nos levar a lugares distantes no espaço. Mas até agora, essas teorias são consideradas ficção. Os buracos negros são bastante difíceis de detectar. O problema é que eles são, negros, assim como o espaço. Eles não emitem luz como as estrelas, então só podem ser detectados por anomalias gravitacionais. Apesar disso, os cientistas acreditam que haja um grande número de buracos negros no nosso universo. Eles nascem quando uma estrela massiva colapsa sob seu próprio peso. E dado o número infinito de estrelas no universo, os buracos negros são provavelmente um fenômeno comum. Os cientistas acreditam que os buracos negros têm sua própria longevidade. Isso ocorre por causa da radiação Hawking. Um buraco negro perde massa e assim, para continuar existindo, tem que absorver objetos massivos como a estrela que acabamos de observar. Mas se o buraco negro viver no espaço profundo, terá menos para absorver e provavelmente começará a encolher até simplesmente desaparecer. Como esse prato de espaguete. Aqui está uma coisa legal que os cientistas descobriram recentemente: buracos negros de Schrödinger. Sim, os objetos mais assustadores do nosso universo mostraram ser ainda mais aterrorizantes. Agora sabemos que eles também podem existir em muitos estados ao mesmo tempo. Mas o que isso quer dizer? É o que vamos descobrir. Os buracos negros são titãs misteriosos do nosso universo. Às vezes, parece que quanto mais informações temos, menos sabemos. Eles foram descobertos há pouco tempo, no século XX, e desde então encontramos vários espalhados pelo universo, pequenos como uma cidade ou tão gigantes que nem dá para imaginar. Mas a característica mais importante, certamente, é sua enorme massa. E é aí que um estudo recente entra em cena. Cientistas descobriram que os buracos negros possuem propriedades quânticas inusitadas. Cada um pode ser grande e pequeno, leve e pesado, morto e vivo, tudo ao mesmo tempo. Bem, talvez menos a última parte. Vamos torcer para que não haja nenhum buraco negro vivo por aí. Mas o principal ponto da descoberta é que eles podem estar em todos os possíveis estados simultaneamente. É estranho, né? O que será que isso significa? Bem, a capacidade de ser tudo ao mesmo tempo não é um conceito novo na ciência. Os físicos o chamam de superposição, ou, simplificando, um estado de incerteza. Primeiro, os físicos quânticos descobriram isso em partículas quânticas minúsculas. Eles perceberam uma coisa muito estranha. Se não observamos uma partícula, ela literalmente existe em todos os estados de uma só vez. E só quando começamos a interagir com ela, olhando, medindo ou só fazendo alguma coisa, é que ela decide em qual estado ficará. Aqui está um exemplo. Imagine que há uma bola dentro de uma caixa. Você não sabe como ela é. E o fato é que, desde que fique dentro do objeto, tem todas as cores ao mesmo tempo. Só quando sai de lá é que finalmente escolhe uma cor. Tudo isso acontece instantaneamente, então não dá para perceber. Para você, a bola sempre foi azul. Parece assustador, né?
E isso levanta muitas questões. Por exemplo, como essas partículas entendem que estão sendo observadas? Como decidem em que estado ficarão? E como o nosso mundo realmente é, se só conseguimos enxergar o que nos é apresentado? Claro, essa descoberta causou um rebuliço na comunidade científica. E não é à toa. Tudo parece um pouco maluco. Foi o que o físico Erwin Schrödinger também pensou no começo do século XX. As ideias das teorias quânticas eram como delírios para o acadêmico. Foi por isso que resolveu desafiá-las. Schrödinger realizou um experimento famoso. Você provavelmente já ouviu falar a respeito, mesmo se não souber nada de ciências. Isso mesmo, o infame experimento com o gato de Schrödinger. Mas qual foi a finalidade disso? Antes de mais nada, temos uma caixa e um gato. Dentro dela há um recipiente com gás tóxico e um mecanismo especial. A cada hora, há 50% de chance de que esse mecanismo abra, ou não, o recipiente. Se isso acontecer, o gás tóxico será liberado e o coitado do gato não irá sobreviver. Se isso não ocorrer, o bichano continuará vivo e bem. Não se preocupe, isso foi apenas um teste hipotético. Nenhum animal foi machucado. Mas vamos imaginar que há mesmo um gato dentro de uma caixa e que esperamos durante 1 hora. Agora é o momento de olhar o resultado. E é aqui que nos aproximamos da parte mais interessante. Como você acha que essa situação acabará em nosso mundo? Bem, em 1 hora, o recipiente vai abrir ou não. E isso definiria o destino do bichano. Depois disso, é só abrir a tampa para descobrir a resposta. Mas na física quântica, tudo é muito mais complicado. De acordo com ela, até abrirmos a caixa, o gato estaria tanto vivo quanto morto. Em outras palavras, o universo em si não sabe o que fazer com esse animal. É como se o bichano estivesse à beira de 2 mundos dentro da caixa. E quando você abrisse a tampa, o universo selecionaria aleatoriamente um resultado para o experimento. Mas para que fazer tudo isso com o coitado do bichinho? Bem, inicialmente Erwin Schrödinger quis mostrar o quão estúpido esse pensamento era. Mas o tiro saiu pela culatra, pois ele provou que a física quântica tinha razão. A situação acabou sendo muito engraçada. Foi tipo, esses físicos quânticos não têm ideia do que estão falando. De acordo com a lógica deles, o gato que está dentro da minha caixa deve estar vivo e morto ao mesmo tempo. Mas, espera. Ela tinha razão. Schrödinger recebeu um prêmio Nobel em 1933, mas não por causa desse teste. Em 2022, 3 outros cientistas também foram premiados por mais uma descoberta nesse campo: Alan Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger. Eles fizeram experimentos em estados quânticos entrelaçados. Mas o que isso tudo representa para nós? Acho que agora teremos que buscar explicações em alguma mágica de mecânica quântica. Infelizmente, a humanidade ainda não se desenvolveu o suficiente para testar nenhuma dessas teorias. Não ainda. Mas temos muitas suposições legais. Por exemplo, a teoria de universos paralelos é uma das tentativas de explicar esse fenômeno. Lembra da bola dentro da caixa? Basicamente, segundo a teoria do multiverso, existe um número infinito de realidades diferentes. Então, sem saber como a bola é, ela existe nesse estado interdimensional e incerto. Mas quando você abre a caixa e olha para o objeto, é transportado para uma realidade qualquer. Por exemplo, para uma onde a bola é azul. Parece maluquice, mas é muito interessante. Muito bem, mas que diferença essas informações fazem em nossas vidas agora? Como isso está relacionado àquela descoberta recente? Veja bem, os cientistas pensaram, se partículas microscópicas em nosso universo se comportam assim, imagine os objetos gigantes que ficam no espaço sideral. Então, eles resolveram direcionar seus aparelhos não para o microcosmo, mas para partes distantes do espaço. Jacob Bekenstein, um físico israelense com origem mexicana, foi o primeiro a sugerir que os buracos negros podem ter as mesmas propriedades estranhas. Mas essa teoria precisava ser testada. A pesquisa em si tinha por objetivo encontrar uma conexão entre as partículas quânticas e os buracos negros. Os pesquisadores criaram uma estrutura computadorizada na qual colocaram uma partícula quântica simulada fora de um buraco negro gigante também simulado.
O resultado indicou superposição quântica, ou seja, o buraco negro pode ter vários estados ao mesmo tempo. Ele pode ser incrivelmente gigante e, simultaneamente, não ter massa alguma. E cada um desses misteriosos portões espaciais pode ter várias massas ao mesmo tempo. Nossa modelagem mostrou que essas massas superpostas estavam mesmo em certas bandas ou proporções determinadas, como previsto por Bekenstein, disse Madalena Zeik, física e coautora do estudo. Ainda não se sabe ao certo o que isso significa. A descoberta em si não nos fez entender mais como o universo funciona ou o que acontece dentro dos buracos negros. Só constatamos uma coisa: tudo ao nosso redor é muito mais complexo e relativo do que imaginávamos. Quem sabe, talvez os buracos negros sejam portais entre esses universos paralelos. A esta altura, é impossível desmentir isso. Ou seja, o universo mostrou mais uma vez que é mais estranho, misterioso e fascinante do que imaginávamos. Vamos torcer para que no futuro possamos entender pelo menos um pouco do que está acontecendo nele. Estamos viajando a 1000 anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há 2 estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos. São capazes de engolir nosso mundo inteiro em 1 segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde escondeu seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. Bum! E você está ao lado de 2 estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros. Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele. O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar. Então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção superpoderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto. Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro. E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso Sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente. Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça e pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. No centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor.
Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este, em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro. Uma viagem mais rápida que a luz, e você chegou. Aí está, uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo. Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos. Mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora, você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que, mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas, mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos. Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa. De fato, dentro do grande colisor de hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia, e alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro alguns pequenos objetos na sala onde foi criado, depois todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa, o Sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o Sol está parcialmente absorvido, o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o Sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar. É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo. Então, o que você verá é um flash momentâneo e depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo.
Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto. Velho cinto de segurança. Estamos a caminho dos lugares mais bizarros do nosso universo. E você verá os fenômenos mais misteriosos que poucas pessoas já viram antes. Recentemente, os astrônomos descobriram que o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, pode estar vazando. Por que isso é uma mudança importante? Porque pode significar que esse buraco negro, chamado Sagitário A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a massa do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo. E o vazamento registrado pelos cientistas pode ser o buraco soluçando enquanto engole nuvens de gás. Isso acontece comigo de vez em quando. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble. Assim, identificaram um jato que parecia de um maçarico. Estava indo em direção às nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. O jato parecia expelir gás como uma mangueira direcionada para uma pilha de areia. Isso parece ocorrer seguidamente perto de outros buracos negros ativos, cercados por material atraído por sua imensa atração gravitacional. Parte desse material é puxada para o buraco negro, mas uma pequena quantidade dele é expulsa para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, ela é engolida, e então o buraco vomita pequenos jatos de matéria. As bolhas de Fermi podem ser o resultado de indigestões que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente os cientistas encontraram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhou com o jato que se estende por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato poderia ter ido de encontro com essa bolha de gás e a inflado. Agora vamos visitar alguns outros lugares de tirar o fôlego em nosso universo. Mas tenha muito cuidado, alguns deles são extremamente perigosos. Como essa estrela de nêutrons rotativa chamada Pulsar Viúva Negra. Assim como a sua aranha homônima, ela está engolindo a sua parceira, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material esse pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Se existir, a pasta nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, esta substância é espremida em emaranhados de material semelhante a um espaguete. Pode quebrar, mas somente se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Que tal visitar um planeta onde chove vidro? Acho melhor não. Este exoplaneta azul brilhante parece pacífico e até um pouco familiar. Um tanto semelhante à Terra, você não acha? Mas essa aparência bonita esconde a natureza aterrorizante do planeta. Os ventos sopram a 8.700 km por hora em sua superfície, o que é 7 vezes a velocidade do som. Mas isso não é o pior. Chove vidro, lateralmente, neste mundo alienígena escaldante e quente. Tsunamis solares são um fenômeno solar apelidado de eventos terminais. Eles ocorrem no equador do Sol. Colisões de campo magnético desastrosas parecem causar enormes tsunamis gêmeos de plasma que atravessam a superfície da estrela, movendo-se a uma velocidade de 305 metros por segundo. Eles podem durar semanas e acontecer a cada década ou mais. Olhe para este corpo espacial. Seu apelido é Hyperion Elétrica. Esta lua de Saturno é uma das luas de aparência mais bizarra do sistema solar. Mas muito além de uma aparência estranha, esta rocha em forma de pedra pómez com inúmeras crateras também é carregada com eletricidade estática, e ela flui para o espaço sideral. Olhe para isso, um planeta interestelar com auroras. Perdidos no espaço e à deriva através de galáxias, planetas interestelares foram ejetados de suas estrelas-mãe. Mas um deles, a 200 anos-luz de distância da Terra, é diferente dos outros. É um objeto do tamanho de um planeta com um campo magnético 200 vezes mais forte do que o de Júpiter. Este campo é tão poderoso que gera auroras piscando na atmosfera do planeta. Fique longe dos buracos negros. Eu realmente preciso te avisar? Sim, eles são um dos objetos mais perigosos do universo. Mas e quanto a mini buracos negros? Ao contrário de seus enormes irmãos, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Mesmo assim, apenas uma dessas coisas minúsculas teria a massa de 1000 sedãs.
Uma teoria afirma que vários micro-buracos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a afirmar que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. Aposto que você vai gostar da nossa próxima parada. Um planeta de gelo em chamas. O exoplaneta distante do tamanho de Netuno, Gliese 436b, é um paradoxo, pois é feito de gelo quente escaldante. O planeta realiza uma órbita completa em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que está viajando muito perto de sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual suas temperaturas raramente caem abaixo de 427 graus Celsius. Pode ter algo ainda mais estranho? O planeta abriga enormes volumes de gelo de água conhecido como gelo X, que permanece sólido apesar das temperaturas escaldantes. Se você ama joias, este próximo planeta é para você. Um planeta de diamantes. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. O planeta é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente em carbono. É tão denso que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso, por sua vez, pode significar que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Luas orbitando outras luas podem existir, ou não. Os astrônomos ainda não entraram em acordo. Planetas orbitam estrelas e luas orbitam planetas. Então, por que não pode haver lua com lua? Mas, infelizmente, não. Pesquisadores afirmam que lua orbitando lua pode sim existir. Mas a lua hospedeira tem que ser massiva o suficiente e a outra pequena o suficiente, e deve haver um amplo abismo entre elas e o planeta anfitrião. Agora vou levá-lo para a galáxia fóssil viva. DGSAT I é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente esparsa. Mas o que a torna única é que ela está sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo. Isso pode significar que a DGSAT I foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, ela é um verdadeiro fóssil vivo. Agora você não conseguirá ver o próximo fenômeno espacial. Tudo porque a luz infravermelha não é visível ao olho humano. E o fenômeno de que estou falando é um fluxo infravermelho do espaço. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas geralmente emitem raios-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um fluxo estranho de luz infravermelha. Parecia estar vindo de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz de distância do nosso planeta. Este sinal provavelmente foi gerado por um disco de poeira ao redor da estrela, mas essa teoria ainda não foi comprovada. Atrás da órbita de Netuno está o misterioso cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos gelados. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo da nossa vista um planeta enorme, o qual já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Vamos visitar a nossa estrela. Mas precisamos ter cuidado para não chegar muito perto, porque a atmosfera do Sol é mais quente do que a superfície da estrela. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.500 graus Celsius, a atmosfera superior chega a milhões de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol podem ter algo a ver com esse fenômeno único. Mais um objeto espacial que vale a pena visitar. Haumea, um planeta anão orbitando no cinturão de Kuiper, tem uma forma bizarra e alongada e 2 luas. O dia neste planeta dura 4 horas, o que o faz ser o objeto grande que gira mais rápido em nosso sistema solar. Mas a coisa mais misteriosa sobre Haumea é que o planeta tem um anel fino de 64 km de largura ao seu redor.